Semana de Clássico Atletiba. E por muito sendo tratado como o Atletiba do século, o Atletiba mais importante dos últimos tempos. Tem uma verdade, para o Furacão, o jogo de domingo é vida ou morte. É vencer ou vencer. Mas vamos trazer um histórico de outros Atletibas que aconteceram nos últimos anos e que também tiveram uma importância ou tiveram uma repercussão ou que também foram tratados como Atletibas do século. Talvez o mais famoso que a gente possa recordar é 2011. Vamos relembrar o histórico? O Atlético, praticamente rebaixado, enfrentaria na última rodada do Campeonato Brasileiro um Coritiba precisando de uma vitória simples para se classificar para uma Libertadores. Ou seja, uma vitória do Coritiba na Arena da Baixada naquela tarde resultaria em uma vaga de Libertadores para o Coritiba e rebaixaria o Furacão. A torcida alviverde estava enfervorosa. O resultado todo mundo lembra, o Furacão vence com 1-0, assistência de Paulo Baier, gol de Guerron. Porém, o resultado não é suficiente para livrar o Atlético do rebaixamento. No outro confronto que dependia o Furacão de um resultado, Galo e Cruzeiro fizeram um jogo no mínimo duvidoso e o Cruzeiro goleou e não foi rebaixado naquele ano. O rubro-negro foi rebaixado, mas saiu com aquela sensação de ter tirado o rival do sonho da Libertadores. O Clássico Atletiba também já teve participações em campeonatos não só paranaense e brasileiro, em outras competições. E essas sempre ganhavam grande repercussão. Vamos voltar para o ano de 99. Para quem não lembra, existia a Copa Sul naquele ano, que depois viraria a Copa Sul Minas. Inclusive, competição que vai voltar a partir do ano que vem, né? Naquele ano, o Atlético caiu no mesmo grupo do Coritiba. Em um sorteio que foi feito, o Atlético e o Coritiba caíram no mesmo grupo. E vamos relembrar que a Arena da Baixada estava em reforma. Ou seja, as duas diretorias conversaram e fizeram um acerto para que os dois jogos fossem no Couto Pereira. Inclusive, talvez o último jogo que eu me recordo de torcida quase meio a meio lá no Couto. O Atlético, em 2 semanas, pela terceira e quarta rodada daquela competição, uma com o mando do Coritiba, uma com o mando do Atlético, jogou o Atletiba no Couto Pereira. Em um domingo, vitória do Furacão por 3-0. No domingo seguinte, nova vitória do Furacão por 3-1. Imaginou se acontece algo assim no domingo? Ia ser lindo para nós. Em 7 dias, o Furacão venceu 2 vezes o Coritiba na casa deles, por mais que um dos jogos tenha sido um mando nosso. 3-0 e 3-1 para lavar a alma. Shows de Adriano Gabiru, Kelly, Lucas, aquele time do quadrado mágico. No mesmo ano de 99, seletiva da Libertadores. O jogo no Couto Pereira foi um marco sensacional. Para quem não lembra a seletiva, era uma competição de mata-mata que se iniciou do 9º ao 16º colocado do Campeonato Brasileiro e conforme os times iam sendo eliminados das quartas de final, da semifinal, eles vinham caindo para a seletiva também. Então o Furacão, em um dos confrontos de mata-mata, pegou o Coritiba e meteu um 4-1 no Couto Pereira, histórico até hoje. Uma das maiores goleadas que já vimos do Atlético lá no Couto Pereira. Inclusive com o golaço de videogame do Costito, que ele já comentou conosco, um golaço de fora da área. Luizinho Neto também fez gol. Foi um jogo sensacional. E nos últimos confrontos de Campeonato Brasileiro, infelizmente o último confronto no Couto Pereira não é benéfico para o Furacão, né? Vamos lembrar 2023, o Atlético brigando por vaga na Libertadores, o Coritiba já praticamente rebaixado, só que o Coritiba jogou muito mais aquele clássico, né? Entrou com vontade de jogar clássico. Venceu o Atlético por 2-0, em um dos jogos mais desequilibrados dos últimos tempos, tá? Agora, a minha grande dúvida é, e para domingo, qual vai ser a postura do Furacão? Aqui relembramos momentos onde o Furacão conseguiu vencer o seu arquirrival lá na casa deles. Para domingo, o Furacão tem que entrar com seriedade, tem que entrar sabendo que o jogo é decisivo, é uma final de campeonato. E para isso, meu amigo, tem que entrar no mínimo com mais vontade que eles. E lembrando, né, o Clássico terá um apoio de mais de 4.000 torcedores lá no Couto Pereira. Relembramos agora um Atletiba que o estádio foi quase meio a meio. Dessa vez a torcida do Atlético estará em peso lá. O jogo é importante para salvar o ano do Furacão. O Atlético não se pode dar a permissão de entrar mole, de entrar sem ganância, de entrar com medo de perder. O Furacão tem que entrar para ganhar o jogo. A nossa sobrevivência na Série B depende de uma vitória contra o arquirrival.
sabendo que eles vão jogar com toda a raça do mundo para tirar esse nosso sonho. Isso é clássico, isso é rivalidade. E tá tudo certo. Basta o Furacão entrar, vencer e permanecer vivo. Caso contrário, daí a matemática já começa a jogar contra e o Atlético pode realmente, talvez, dependendo dos outros resultados, não sonhar mais com uma classificação para a Série A, o que seria desastroso, seria um dos maiores vexames da história do Furacão. Jogar uma Série B com o maior elenco, com o maior orçamento, com as maiores contratações e não conseguir subir. Só depende ainda do Atlético. O Furacão só depende de suas próprias forças. Então, que entrem com raça, que entrem com determinação, entrem entendendo a importância desse jogo. A torcida estará lá, fazendo a parte dela, estará em toda Curitiba torcendo pelo sucesso do Furacão também. Para quem sabe os 3 pontos virem e o Atlético voltar a sonhar com a Série B. Vamos torcer pelo Furacão, toda a cobertura do Clássico você acompanha aqui na Tretes, pré-jogo, jogo, pós-jogo, cobertura especial da Tretes para esse Clássico, tá? E vamos torcer que o Furacão consiga vencer e ainda ter a chance do acesso. Aquele abraço, até a próxima.